Mateus capítulo 22, versos 34 até 40. Diz assim o texto bíblico: E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou o Senhor Jesus para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que Jesus estava respondendo àquele fariseu que o interpelou? Ele estava dizendo ali que a síntese de toda legislação do reino de Deus está apresentada nesses dois mandamentos. O primeiro amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, de toda a sua mente, de toda a sua alma. Amarás plenamente o Senhor, de todo o teu coração. E o segundo mandamento amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. O que vocês entendem disso? O que vocês entendem disso? Parece que Jesus estava simplificando demais, não é? Simplificando muito. Toda a lei, todos os profetas dependem só desses dois mandamentos? Amarás o Senhor sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo? Será que isso de fato sintetiza a totalidade da lei dos profetas? Será que isso é a síntese de tudo? Mas Jesus era tão inteligente, impressionantemente sábio, e ele realmente conseguiu, nesses dois mandamentos, fazer uma síntese perfeita de toda legislação concernente ao reino de Deus. Eu queria compartilhar um pouco disso com vocês esta manhã. Porque no cenário nacional nós temos visto muitas discussões a respeito da Constituição, não é? Esse indivíduo segue a Constituição, aquele indivíduo não segue a Constituição, este joga dentro das 4 linhas da Constituição, aquele não joga dentro das 4 linhas da Constituição. Parece que a Constituição é algo tão amplo, tão extraordinário, e as pessoas às vezes vão tratando dessa questão constitucional como se beneficiasse a uns, prejudicasse a outros, não fosse válida para uns, não fosse válida para outros. E eu resolvi então falar sobre a Constituição do Reino dos Céus. Porque aí vocês vão ter uma ideia, se você é cidadão do reino, qual deve ser o seu engajamento dentro do reino, né? E qual a regência constitucional da vida de um cidadão do reino dos céus. Como é que deveria ser? Então, Jesus, quando faz isso, ele está respondendo a uma pergunta: qual é o grande mandamento? Qual é o mandamento principal? Qual é a base constitucional do reino que o Senhor está pregando? Ou do reino que os judeus estão proclamando? Qual que é? Os saduceus e os fariseus queriam saber, e por isso experimentaram Jesus. Na verdade, eles não tinham a humildade de procurar saber qual era a essência da lei. Eles estavam experimentando, questionando, confrontando. E Jesus lhes dá uma resposta para a qual eles não tinham como questionar. E sabe por quê? Porque Jesus está baseando a sua... Pode baixar um pouquinho o som, por favor? Jesus está baseando... Está muito alto, né? Está alto para vocês?
Baixa um pouquinho, Deus, por favor. Tá bom agora? Tá. Então Jesus está baseando esta sua resposta no capítulo 20 do livro de Êxodo, porque ele está fazendo uma síntese, e olha a síntese que Jesus fez. Ele diz: amarás o Senhor sobre todas as coisas, e depois amará o próximo como se você amasse a você mesmo. E no capítulo 20 do livro de Êxodo, que eu vou pedir que coloquem lá, está uma compreensão clara disso aí. Quando Deus deu a constituição a Moisés no Monte Sinai, ele deu a Moisés 2 tábuas que continham os 10 mandamentos. Esta era a base constitucional do povo de Deus. Vocês concordam comigo? Foi dada ali a Moisés, e Moisés devia reger o povo, conduzir o povo, administrar o povo, baseado naqueles 10 mandamentos. A Constituição americana era mais longa, parece que só tem 13 capítulos especiais, 13 artigos fundamentais, mas a do povo de Deus, naquele contexto, entendendo Deus, tinha 5. Dá para vocês colocarem aí o capítulo 20 do livro de Êxodo? Êxodo capítulo 20, diz assim, o primeiro versículo diz assim: então falou Deus todas estas palavras. E a partir do verso de número 2, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então ele vai começar dizendo quem era ele. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra da servidão. Então lá está. Então falou todas estas coisas dizendo, verso 2: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então ele começa se identificando. Quando ele vai dar a legislação, ele diz: eu tenho a autoridade de dar a legislação, porque eu tirei este meu povo da servidão. Então eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, que te tirei, que te resgatei, e agora vou te dar uma legislação capaz de proporcionar para você estabilidade, segurança no que você vai fazer nos próximos anos da sua vida. Então toda legislação que Deus passa a dar para Moisés lá no Sinai visava organizar a vida do povo. E olhe bem o que Jesus falou: primeiro, Deus deve ser honrado acima de todas as coisas, amado, buscado acima de todas as coisas. Depois, o próximo deve ser considerado como se fosse algo semelhante a você mesmo, como você. Então você vai tratar o outro como você está tratando-se a você mesmo, e como você entende que Deus deva tratar você na sua individualidade. Então, a partir daí, a lei de Deus vai se estabelecer. Na primeira tábua vão aparecer os 5 primeiros mandamentos, que dizem respeito a Deus. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, Jesus disse. E os 5 primeiros mandamentos que estão na primeira tábua, eles vão estar relacionados a Deus. E os 5 mandamentos seguintes, eles vão estar relacionados à nossa relação com o próximo. Quando Jesus disse a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, ele está dizendo: a primeira tábua da lei diz o seu relacionamento com Deus. A segunda tábua da lei diz o seu relacionamento com os seus semelhantes. Agora vamos ver então o que diz a primeira tábua, para ver como deve ser o seu relacionamento com Deus. E vamos ver a segunda tábua, que diz como deve ser o seu relacionamento com os seus semelhantes. E aí você vai entender a síntese que Jesus fez da lei e dos profetas, sintetizados nestes mandamentos. Qual é o mandamento por excelência? Amar a Deus sobre todas as coisas. E qual é o segundo mandamento? Amar o próximo como a você mesmo. Essas duas coisas são a síntese desses 10 mandamentos. Então vamos agora para o 3.
Primeiro de tudo, Deus falou assim: olha, eu tirei vocês da casa da servidão. Primeiro grande mandamento: você não terá outros deuses diante de mim. Então Deus exige exclusividade. Então é o primeiro grande mandamento da primeira tábua da lei. Deus acima de tudo. Deus reivindica para si uma exclusividade, não somente na legislação, mas no coração do adorador, no coração daquele que o reconhece como soberano, no coração daquele que o reconhece como o poderoso Deus da criação, que tirou o seu povo da escravidão e lhe deu a liberdade, e disse: vocês vão conservar esta liberdade, mas vocês vão ter como referência o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Vocês vão ter como referência este mandamento, e não é algo que eu posso fazer ou não fazer, não é algo que eu deveria ou não deveria fazer. Na aliança que Deus fez com Abraão quando fundou o povo hebreu, foi uma aliança de exclusividade. Eu sou o Deus que vai abençoar a sua vida, e ao abençoar a sua vida, todas as nações da terra serão abençoadas em sua vida. Então a bênção será dada a você como meu representante, e você estenderá essa bênção a todas as tribos, terras, raças, povos e nações. Mas eu estarei preliminarmente como o Deus poderoso que te chamou da terra da tua parentela e que te enviou a uma terra que eu darei a vocês, e ali eu estabelecerei vocês como meu povo, e dentro da minha constituição, dentro da minha legislação, dentro do que eu entendo ser o fundamental para vocês viverem, como diz o hino tão lindamente cantado aqui, dirigido pela Marta: que segurança sou do Jesus, ou sou do Senhor. A legislação que produz a segurança, a estabilidade, a lealdade, a estabilidade, a segurança dependem do aparato jurídico. E Deus começa dizendo: vocês não vão constituir nenhum outro Deus diante de mim. Eu sou o seu Deus, eu sou o seu pastor, eu sou o seu provedor, eu sou o seu legislador, eu sou o seu juiz, eu sou aquele que vai dizer para você que eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. Então eu estou acima e além das circunstâncias que vocês vão viver, mas eu estarei presente na vida de vocês. O primeiro mandamento é a exclusividade de Deus no nosso contexto sócio, geopolítico e econômico, e dentro do coração de cada um que se nomeia cidadão do reino dos céus. Então já começa por aí a oportunidade de fazermos uma reflexão. Deus ocupa a centralidade das nossas vidas? Ele é o Senhor absoluto, ou nós nos curvamos a outro tipo de senhorio? É aí que é importante saber que lugar Deus ocupa na vida de cada um de nós, e que lugar Ele ocupa na vida da família, e que lugar Ele ocupa na vida da igreja, e que lugar Ele ocupa na vida onde nós vivemos e onde nós exercemos a nossa influência. É importante. O segundo mandamento, então primeiro vocês gravaram bem, né? Ele é exclusivo na vida de cada um de nós. E ele vai falar o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura alguma, nem semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas Na verdade, nós estamos falando aí semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem água debaixo da terra. O verso 4 aí é importante. Volta ao verso 3, por favor. Verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Agora verifica então, volta agora para o 4. Ele vai dizer, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem alguma coisa que há debaixo da terra, nem alguma coisa que há na terra. Ou seja, a exclusividade de Deus é tão ampla e tão definida,
que ele não admite que nada possa representá-lo, ou nada possa defini-lo de maneira a que nós produzamos com nossas próprias mãos algum sucedâneo. Então o que ele está dizendo? Você não pode criar de modo nenhum um outro Deus, ou atribuir a nenhum outro uma adoração ou uma reverência, porque eu sou exclusivo. Então, quando você faz uma imagem de escultura, quando você tem algum elemento que se torna objeto de adoração, você pode estar incorrendo na quebra do primeiro mandamento, que é a exclusividade de Deus. Ah, mas eu não faço imagem de escultura. Mas você pode ter uma adoração, você pode colocar num lugar de excelência na sua vida alguma outra coisa que não representa uma imagem pessoal, mas pode representar um objeto ao qual você dedica sua especial atenção. Digamos que você coloque um aparelho ao qual você dedique uma atenção especial e que este aparelho te leve à prática da exclusão desta suprema autoridade divina. Suponha que algo na sua vida possa excluir o divino e implantar alguma coisa que foi uma criação humana, que foi uma edificação humana, que teve tão importância e tal valor que te excluiu desta compreensão de que Deus está acima e além de todas as demais coisas. Ou seja, Deus não é um objeto estranho, um Deus, um velho barbudo navegando numa nuvem distante. Ele é Deus presente na nossa experiência. Por isso que vem a pergunta: que lugar Ele ocupa na sua vida? Porque pode ser que Ele, como excelência absoluta, como soberano, esteja ocupando um lugar de periferia, quando outras coisas criadas por nós ocupam o lugar central. Por isso que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então pode ocorrer de buscarmos todas as demais coisas e no final acrescentarmos o divino, invertendo completamente a ordem. Então olha só o que Jesus, o grande mandamento é as coisas principais em primeiro lugar, é as coisas precípuas tendo a preferência, a prevalência. Então Deus está como aquele que diz no primeiro mandamento: não, você não terá outro Deus, eu sou o Deus exclusivo. Que lugar Ele ocupa na nossa vida? Pode acontecer de nós sermos religiosos e não termos a percepção de que o reino de Deus não é de fato a primeira ocupação da nossa mente, do nosso coração, mas é um acessório. Quando nós precisamos de Deus, na hora que aparece uma situação, quando se configura uma situação de emergência, a gente então desesperadamente apela para o céu: Senhor, me ajuda, meu barco está afundando. E o Senhor diz: espera aí, onde é que você está? Eu nem sei mais onde eu te encontro. É assim? Mas muitas vezes nós só buscamos a superlativa presença de Deus quando nós humanamente achamos que Ele já não é mais dispensável. Mas enquanto Ele é dispensável, nós passamos pela vida sem às vezes nem nos lembrarmos dEle. Mas Ele é o Deus poderoso da criação, que esteve na vida do seu povo desde o início, presente com uma presença marcante. Então, vamos passar aí, que isso a gente já sabe, que se eu fizer isso, eu posso estar criando um elemento de idolatria. Eu posso estar rendendo atenção, honra a um objeto, muito mais do que rendo atenção e honra ao Deus poderoso da criação, que me tirou da casa da servidão e me fez cidadão do seu reino. Então é muito importante quando eu entendo que eu sou cidadão do reino de Deus, e há uma legislação que eu devo observar e praticar. Por quê? Porque eu quero ser um cidadão aprovado.
Por isso que Paulo disse a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Vamos passar para o terceiro mandamento aí rapidinho. Esse do 4 a 6, né? Não terás outros deuses. Agora veja só: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então você está vendo que essa tábua é a relação nossa com Deus. Amar a Deus, Deus é exclusivo. Não faça nada de imagem, não coloque nada no lugar de Deus, porque Ele é exclusivo e Ele quer ocupar o lugar central no seu coração, na sua vida. Por isso que buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Não vive em função de acrescentar todas as coisas e depois encontrar um espaço para encaixar Deus. Coloque Deus na centralidade, todas as coisas giram em torno dele na sua experiência pessoal. Agora, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Pense nisso. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quantas vezes nós mencionamos o nome do Senhor, mas o nosso coração está comprometido com outras coisas e a gente às vezes não percebe o que proclama o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Mas às vezes proclamamos o nome do Senhor, mas o nosso coração está comprometido com a iniquidade. Então, o nome do Senhor vai ser proclamado em vão, porque de fato nós não estamos dando a Ele a honra devida, nós não estamos dando a Ele o lugar devido, e Ele muitas vezes aparece no cenário como aquele que vai nos ajudar, vai cooperar conosco, vai fazer as coisas por nós e para nós, mas não ocupa o lugar de nosso Deus soberano. Então muitas vezes nós usamos o nome do Senhor e às vezes usamos sem refletir na maneira como nós estamos usando o nome do Senhor, especialmente nas nossas orações. A gente foi instado na Bíblia a usar o nome do Senhor nas nossas orações. Ou seja, vamos usar a autoridade do Senhor nas nossas orações. Vamos usar o nome do Senhor para validar as nossas orações. Então nós temos que ter certeza que as nossas orações representam uma forma de honrar o nome do Senhor, porque nós estamos usando o nome do Senhor. Quantas vezes oramos e termina a oração em nome de Jesus, amém, como se isso fosse uma fórmula qualquer, e não é. Se nós não tivermos a consciência do que significa o nome do Senhor, nós não valorizaremos o nome do Senhor, e não valorizando o nome do Senhor, não valorizamos o Senhor do nome. Então é importante que o nome do Senhor, toda vez que for proferido por nós, leve em conta as tábuas da lei. E é o terceiro mandamento, muito profundo: não usarás o nome do Senhor em vão. É importante a gente ver de que maneira a gente usa o nome do Senhor, de que maneira a gente se vale do nome do Senhor, de que maneira a gente se exercita usando o nome do Senhor, porque o nome do Senhor é santo. Todo aquele que profere o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. O nome do Senhor é santo. Então, santo significa separado para uma finalidade especial. Quando você chega ao trono da graça, e quando você ora, e você usa o nome do Senhor, você está se qualificando perante o trono pela autoridade do nome que você está evocando, pela autoridade do nome que você está usando. E então, quando levar suas questões aos céus, quando levar suas questões ao trono da graça, tenha a certeza de que dentro desta oração, usando o nome do Senhor,
está uma autenticidade do seu alinhamento com o propósito de Deus. Por isso que você vai orar em nome do Senhor, segundo a vontade de Deus. Por que é segundo a vontade de Deus? Porque é a soberania dele. Então as minhas orações não podem ser aleatórias, elas têm que estar alinhadas com a vontade de Deus. Por isso que se pedirmos segundo a sua vontade, Ele fará. Ele fará porque é um compromisso dele conosco, é uma aliança dele conosco. Mas muitas vezes as motivações dos nossos corações estão muito mais voltadas para a nossa carne, os nossos desejos, do que propriamente para a honra do nome dele em nossa vida e através da nossa vida. Por isso que é importante quando Jesus disse: olha, busque a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de tudo. Faça do Senhor a centralidade da sua vida. E aí você pode usar o nome do Senhor, porque usará o nome do Senhor dentro da vontade do Senhor. Por isso que é orar em nome de Jesus, segundo a vontade do Pai, segundo a vontade de Deus. Então este é um projeto fantástico de Deus, deixar conosco a bênção da oração. E Ele deixou conosco a autoridade do seu nome. Pode usar o meu nome quando você chegar ao trono da graça, mas tenha o cuidado de fazer a sua oração segundo a vontade de Deus. Não é dizer: Senhor, faça-se a tua vontade, é dizer: Senhor, eu estou fazendo a tua vontade nesta oração. E por isso que eu peço do Senhor esta bênção, para que eu possa honrar o Senhor nesta oração que eu estou fazendo. Olha a seriedade desse negócio, olha a profundidade desse negócio. E às vezes nós passamos por isso de uma maneira muito superficial, sem levar em conta a seriedade deste terceiro mandamento da primeira tábua, que fez com que Jesus dissesse da nossa lealdade ao Pai, da nossa responsabilidade, do nosso respeito, da nossa adoração, e muito mais do que tudo, de reconhecermos Adonai, o soberano. Quarto, então, vamos lá? 8. Lembre-se do dia do Senhor para o santificar. Lembre-se do sábado. Isso aí é o quinto mandamento, né? Quinto da primeira tábua. Até aí, por que esse mandamento está aí dentro? Por que você tem que separar o dia do Senhor? Por que é o sábado, o sabat, o descanso? Porque nós estamos reproduzindo o que aconteceu com o Senhor Deus. Ele disse: vocês vão ter a mesma prerrogativa que eu, vocês vão ter a mesma bênção que eu, vamos dizer assim. Quando Deus descansou no sabat, como foi aquela história? O que ele estava fazendo antes? O que ele estava fazendo antes do seu descanso? Hein? Estava fazendo o quê? Estava trabalhando. Trabalhando em quê? Trabalhando em quê? Na criação. Começou a criar o mundo. Primeiro dia. Segundo dia, terminava e viu Deus que era bom, que tinha um propósito, que tinha uma finalidade. Aí no segundo dia fez, trabalhou e viu Deus que era bom, e tinha um propósito, e tinha uma finalidade. E o que aconteceu no terceiro dia? No quinto dia, e a obra era crescente, começava numa situação, depois a próxima encaixava nessa, a próxima encaixava nas duas, até chegar à criação do homem, que era a coroa da criação. E viu Deus que era muito bom. Então a conclusão da obra de Deus foi que tudo que ele fez era bom, e quando criou o homem era muito bom. Depois disso, o que ele fez? O seu sabat, ele descansou. E ele diz: a mesma coisa deve acontecer com você. Então vamos começar. O que você está construindo agora? Com que excelência você está construindo? Com que propósito você está construindo? O que você está edificando para merecer um sabat?
para merecer o descanso de Deus? Então o que você está fazendo é de qualidade? O que você está fazendo leva em conta o modelo de Deus? O que você está fazendo leva em conta o comprometimento de Deus quando faz uma obra? Então, meus irmãos, aqui está um problema, porque muitas vezes a gente faz as coisas meia boca, e quando termina não tem nem coragem de dizer, e foi muito bom. A gente se ficou mais ou menos, foi um negócio meio nas carreiras de qualquer jeito. Então nós estamos falando num descanso, mas não estamos olhando uma obra que precede o descanso. De que nós devemos descansar? De fazer as coisas bem feitas, de entregar o resultado correto, de abençoar as pessoas que vão utilizar o resultado do nosso trabalho, para chegar a um momento, eu fiz tudo com dedicação, fiz tudo de maneira correta, fiz tudo com excelência, fiz tudo dentro do propósito de Adonai, o soberano, estou entregando isso como resultado da minha criação, do meu trabalho, da minha dedicação. Então chegou o tempo em que eu posso descansar, ou seja, eu posso estar em paz com a minha consciência, em paz com os meus sentimentos, em paz me deitarei e dormirei, porque tudo que o Senhor me deu a fazer, eu glorifiquei através disso o nome dEle. Sabate é o descanso de você ter feito a coisa certa, no momento certo, pelas razões certas, e ter a aprovação de Deus. Aí você descansa no Senhor, você descansa da sua obra, porque a sua obra honra o Senhor, e você pode entregá-la. Agora não é mais sua, você já a entregou, e ao entregá-la, você descansa dos compromissos dela. O Senhor entregou a sua obra pronta e descansou do seu projeto. Entregou, chegou à conclusão. Meus irmãos, quantas mensagens embutidas nisso. Às vezes nós ficamos tão preocupados com o dia. O sábado, então tem que ser no sábado. Mas por que tem que ser no sábado? Porque é o Shabat. Mas lá no Japão o sábado é na sexta-feira. Aqui os cristãos fazem no domingo. Qual o problema de ser num dia ou no outro? Importante é a conclusão da sua obra. Importante é o que você fez durante a semana que glorificou a Deus. O importante é você chegar no dia do seu descanso com a paz de Deus que excede todo o entendimento, que guardará a sua mente, o seu coração, e te dará a bênção de dormir em paz. Abençoado por Deus, pelo resultado do seu trabalho. Foi assim que Jesus fez. Ele diz: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que o Senhor me deu a realizar. Então a obra que nós realizamos é que glorifica a Deus. Não é um hino que eu canto aqui, uma pregação que eu faço aqui. Pode ser que tudo isso seja vazio, se não tem por trás disso uma obra que glorifique a Deus. Uma vida que glorifique a Deus, uma vida que engrandeça o nome de Deus e que seja digna de ser chamada uma vida composta por um cidadão, uma cidadã do reino, que faz com excelência o que faz e que entrega o resultado esperado pelo próprio Adonai, Deus poderoso da criação, Jeová. Entrega o resultado e descansa de ter feito uma obra bem feita, um trabalho bem feito. É isso que faz da igreja uma igreja responsável, uma igreja de gente operosa, uma igreja de gente habilitada, capacitada, uma igreja de gente responsável, de gente que se compromete com o resultado final da obra que está realizando. Ah, mas a minha obra é muito pequena, eu só sou um lavador de pratos lá não sei aonde, eu só sou um bombeiro ali no posto de gasolina. Não importa onde Deus te colocou, importa que lá é o seu lugar de realizar a sua obra com excelência, entregando o resultado de tal maneira que as pessoas alcançadas pelo seu trabalho se sintam abençoadas, como as pessoas alcançadas pela vida de Abraão. Eu vou te abençoar, Abraão,
e todas as nações da terra serão benditas em você. Eu vou te abençoar, fulano de tal, eu vou te abençoar, Paulo, eu vou te abençoar, e todas as pessoas que passarem pela sua vida serão abençoados na sua vida. Para isso é importante que você compreenda que o seu trabalho não é para você, seu trabalho não é para o seu deleite, seu trabalho é para honrar a Deus, porque você foi constituído no mundo para ser uma testemunha da graça e do poder do Senhor. Faz sentido isso para vocês? Importante, né? Importante isso. Isso cumpre os 5 mandamentos, primeiro da primeira tábua. Por quê? Porque nós honramos a Deus com o nosso trabalho, honramos a Deus com a nossa fidelidade, honramos a Deus com os nossos relacionamentos, honramos a Deus com a nossa adoração sincera e verdadeira, honramos a Deus e o colocamos em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. É a centralidade do reino, é a centralidade do Senhor do reino, é o uso do nome do Senhor com profunda responsabilidade, com profunda honestidade, com o desejo sincero de ver a obra de Deus se realizando em nós e através de nós, e as nossas orações sendo realizadas em nome do Senhor, de acordo com o propósito do Senhor, para honrar e abençoar as pessoas e as nossas vidas no tempo e no espaço. Esse é o primeira tábua. Por isso que Jesus diz: primeiro de tudo, tenha certeza de que você está amando a Deus sobre todas as coisas, buscando a Deus sobre todas as coisas, fazendo as coisas certas perante Deus, não tendo nenhum coração dividido em relação à sua adoração. Não deixe as coisas coisificarem a sua vida de tal maneira que o divino, intangível, invisível não tenha nem mais lugar, nem mais espaço, porque as suas prateleiras estão sobrecarregadas de compromissos com a sua própria carnalidade humana. E quando eu digo sua, é minha também, nossa. A gente precisa entender que Deus é o soberano, é o Senhor. Agora passa para outra tábua agora. Vamos pegar agora o amar o próximo como a ti mesmo, né? Que aí é outra contribuição extraordinária do Moisés, aliás, de Deus que falou com Moisés, né? Então, honra teu pai, começa com esse negócio de honrar teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. E se você for lá em Deuteronômio, está assim: para que tudo te vá bem. Tem um acréscimozinho lá no Deuteronômio. Então honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá, e para que tudo te vá bem. Então você quer que as coisas deem certo para você? Você quer que as coisas funcionem bem para você? Alguém pode me perguntar: mas onde é que está isso em Deuteronômio? Está em Deuteronômio 5,16. Bote aí Deuteronômio 5,16, só para a gente conferir, para vocês terem a ideia de como está escrito lá. Olha lá, Deuteronômio 5,16. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias, para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue o teu dia e tudo te vá bem. Volta lá para o texto de Êxodo, por favor. Honra teu pai e tua mãe. O que é honrar pai e mãe? Primeira coisa é entender que nós temos uma família. Pai e mãe e filhos que honram os pais e as mães. Então é elementar na compreensão de Deus a constituição de uma família composta de pai, de mãe, não é? Isso é importante para os cristãos, para os crentes, para as igrejas em geral, a compreensão da existência de uma família como base, onde você vai crescer, vai aprender as primeiras letras, vai aprender a palavra de Deus, vai adorar o Senhor, e neste contexto você vai honrar o seu pai e honrar a sua mãe. Isso faz parte natural. Agora, assim, meu pai não merece. Meu pai é um carga torta, ele não merece. O texto não está dizendo que ele vai merecer ou não vai merecer. Está dizendo que você tem a responsabilidade de honrar. Mas ele não merece, não importa. Não é o mérito dele que está mandando você honrar. É o mandamento do Senhor que está mandando você honrar. Então você tem que honrar, não é porque ele merece, é porque Deus mandou você fazer isso.
É porque isso é fundamental para a construção de relações abençoadas e saudáveis. Então, a Bíblia diz: nós amamos a Deus, presta atenção nisso, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, alguém nos relacionamentos interpessoais tem que tomar a iniciativa de amar primeiro. Você não tem que esperar que o outro mereça, você tem que esperar que a semente do amor e da honra tem que ser plantada por você, independente do outro merecer ou não, porque é mandamento de Deus, é mandamento, e sendo mandamento, é mandamento com promessa, para que os seus dias se prolonguem, para que tudo que você fizer prospere. Às vezes a gente quer prosperidade, mas não quer construir uma rede de relacionamentos fundamentada na honra, no amor, no respeito. Então a gente acaba excluindo as pessoas que não concordam com a gente, que não gostam da gente, mas a gente não faz nada para que Deus seja honrado naquela situação. Então a igreja ela é promotora do amor de Deus, que vai buscar o filho pródigo lá no meio do mundo, que vai abrir os braços ao pecador, que vai ser acessível àquele que precisa de um cuidado especial. Outro dia vi uma frase interessante: rapaz, me ame profundamente quando eu menos precisar, quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso. Me ame quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso. É assim que Deus faz. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por quê? Porque Deus nos ama quando nós menos perecemos e mais precisamos. É porque é aí que o amor dele se mostra tão poderoso. E é isso que ele diz: se você quer ter uma relação saudável com os irmãos, entenda que você é o início desse processo redentivo, desse processo curativo, desse processo restaurador. E mesmo que o outro lhe vire as costas, quantas vezes você virou as costas para Deus e nem por isso ele ficou zangadinho com você? Não. E se você voltar atrás, Senhor, eu pequei, não tem problema. Eu estou no lugar que eu sempre estive, no centro do meu coração amoroso, esperando pelo seu arrependimento. Deus tem essa maneira de ser. Ele diz: você vai fazer isso com o seu semelhante do mesmo jeito que eu faço com você. Você vai ser amoroso, você vai ser respeitoso, você vai ser humilde, você vai se submeter. E se alguém te der um tapa no rosto, dê o outro lado da face. Se alguém te tomar uma capa, dê o vestido. Ou seja, caminha a segunda milha, porque caminhar a segunda milha só é possível quando o seu coração é suficientemente grande para confiar que a palavra de Deus é verdadeira e que praticada produz os frutos. E produz os frutos. Diz a Bíblia: na vossa paciência possuireis as vossas almas. É preciso paciência, é preciso perseverança para construir uma relação saudável. Honra teu pai, honra tua mãe, honra os teus irmãos, honra todos ao teu redor. Manifesta a essência de Deus que há em você e não a essência da carne ou a essência do diabo. Muitas vezes a gente manifesta a essência da carne, né? Mas não, tem que ser a essência do divino. Faz sentido? Próximo mandamento aí: não matarás. Aqui é outra coisa importante. Não matarás. Quanta coisa você já matou aí ao seu redor ao longo da sua vida? Hoje a gente às vezes vê pessoas matando reputações, matando uma série de coisas, destruindo por onde passa, matando amizades, matando casamento, matando uma porção de coisas. Mas a grande questão é que matar significa mexer com a vida, que é propriedade exclusiva de Deus. Ninguém pode alterar, matar, tirar, destruir a exclusividade de Deus, que é a vida. Então só Deus pode ter essa prerrogativa, e nós temos que ter o cuidado de não alterar o propósito de Deus.
cuja vida é uma criação especial dele, e ninguém até hoje entendeu o mistério da vida. Ela é o sopro de Deus, é a realidade mais profunda de Deus. Então, não mate a vida de Deus em qualquer um dos seus semelhantes. Não tire este momento especial que Deus deu a alguém, deu como deu a você. É preservação disso. Segundo, vem andando aí, não mate coisas importantes, não destrua. Seja um edificador de vidas e não um destruidor de vidas. Seja um edificador de pessoas e não um desconstrutor de pessoas. Não matarás. Que fique na mente da gente. Eu nunca matei, nunca roubei. Isso é ledo engano. Já matou muita coisa. E já roubou muita coisa. Já destruiu muita coisa. Todos nós já fizemos isso. Então, se queremos uma sociedade harmônica, se queremos uma igreja harmônica, se queremos uma família harmônica, se queremos relacionamentos saudáveis, temos que ter o cuidado do que fazemos com a vida do outro, que está, de certo modo, em nossas mãos. Como tratamos, como cuidamos, como edificamos e como também prejudicamos e como matamos. Às vezes palavras ferinas que matam sentimentos, matam esperanças, matam sonhos, matam tantas coisas. E depois aquele cadáver ambulante vai às vezes carregar uma mágoa o resto da vida. E em todo o tempo vai dizer, eu poderia ter sido isso, mas não fui. Porque alguém fez isso, alguém fez aquilo outro. E tirou de mim a beleza da vida. Não seja você a prejudicar o outro. E se fez isso, tenha a humildade de se arrepender. Porque o arrependimento é a forma da gente construir as coisas que foram erradas, reconstruir, recuperar, restaurar. Por isso que é muito importante a graça de Deus, para nos abençoar com a sensação de que nós errando, podemos nos arrepender, pedir o perdão. A Bíblia diz, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que vocês sejam curados. Às vezes nós temos que buscar a cura, pela confissão, e Deus é poderoso para nos curar de todas as nossas injustiças, para nos curar de todas as nossas maldades. Por isso que a segunda tábua da lei é para a gente aprender a lidar com a vida dos outros. Não matarás. Outro mandamento, não adulterarás. Mas por que Deus tinha tanta coisa para dizer, vai falar de adultério? Porque adultério significa que você está fazendo uma coisa que era certa, você está fazendo que ela fique errada. Por exemplo, lá no interior de Minas tinha isso, o indivíduo vendia leite, ele trazia o leite para casa, mas o leite tinha água dentro, então o leite foi adulterado. Então ele transformou uma coisa boa numa coisa ruim por uma ação de adulteração. Adulterar significa falsificar. Isso é que é adulterar. É falsificar. Você tem uma relação leal, honesta, você falsifica aquilo, você adultera. O contrato que você tem é adulterado. Já viu um indivíduo que falsificou a assinatura ou remendou a assinatura? Então diz que ele adulterou o documento. Ou seja, invalidou o documento por uma adulteração, por uma falsificação. Por isso que Deus disse, olha, nas suas relações não adulterarás nada, nada. Não adultere as palavras, não adultere as relações, não adultere os contratos, não adultere coisa alguma, porque tudo que você adulterar é falsificação. E não há como construir uma relação saudável se algo nela está adulterado. Casamento, né?
muito comum as pessoas falarem em adultério em relação ao casamento, mas ninguém fala em adulterar documentos, adulterar a verdade. Tem gente que adultera a verdade, o tempo todo adulterando, cria uma narrativa que vai adulterando. Como é que a sociedade vai se construir com segurança em cima dessa ruma de adultérios, de falsificações? E a gente às vezes vai mentindo, às vezes a verdade é uma, a gente mente, adultera aquela verdade, engana. Então, para que a nossa vida seja saudável, nós precisamos olhar para isso: não adulterarás. Então o que Jesus disse? O primeiro mandamento é: ama a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Se você não quer que façam com você, não faça com os outros. Se você não quer que machuque o seu coração, não machuque o coração do outro. Se você não quer que o outro te engane, não engane o outro. Se nós todos tivermos uma postura de lealdade, é muito provável que nossas relações melhorarão profundamente. Não adulterarás. Próximo. Não furtarás. É outra coisa. Não tire do outro o que é do outro. Especialmente o nome. Não furte, não roube, não subtraia o outro do que lhe pertence por herança. Não furtarás, não faça, não permita, não construa nada em cima do que alguém precisa perder para você ganhar. Alguém precisa ser subtraído para você se locupletar. É errado isso. Não furtarás. Não furtarás a nação, não furtarás as instituições, não furtará. Tem gente que vai para o emprego e de repente vai para casa, pega uma canetinha, eu vou levar essa caneta aqui, ninguém vai nem saber mesmo, nem isso aqui tem tanto aqui. Leva uma caneta, isso é um princípio. É uma coisa simples. Mas você leva a caneta do seu emprego para casa, você furtou, porque não era seu. Ah, mas isso não é de nada. Mas a caminhada de 1000 milhas começa com o primeiro passo. Se você levou a caneta e ninguém pensou nada, então amanhã eu levo 2, porque também não vai fazer diferença. Eu levo uma folha de papel. Daí a pouco você tem um escritório montado na sua casa com coisas do seu trabalho. E aí você acha que é tudo normal, que é tudo tranquilo. Porque você não está atento ao princípio. Às vezes você se preocupa com o tamanho. Não, furtar é um negócio grande. Mas furtar é um princípio. Uma coisa simples, pequena. E a gente tem que ter o cuidado do coração não se contaminar com isso. Porque isso prejudica os irmãos, prejudica o semelhante, prejudica os companheiros, prejudica o patrão, prejudica o empregado, prejudica. Tudo que está envolvido com furto prejudica alguém. Por isso que Jesus disse, o Senhor disse: olha, Moisés, nada de furto no arraial, nada de ninguém se apropriar do que é do outro, nada. Cada um cuide do que é seu e garanta que não fará diferente em relação ao que é do outro. Respeite o que é do outro, para que o outro respeite o que é seu. Muitas divergências na sociedade vêm pela falta de respeito daquilo que é do outro. E você invade, você destrói, você quebra, e você faz e acontece. E é como se fosse uma subtração do que o outro preserva. E você vai e destrói e furta. E próximo mandamento, para encerrar, né? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Olha aí a lei de Deus lá. Moisés falou: não aceite esse negócio de disse-me-disse. Não aceite esse negócio de fofoca. Isso não leva ninguém para frente. Isso só faz destruir o reino, destruir as relações. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Perguntaram a Jesus: qual é o maior mandamento? Ele disse: ama ao Senhor teu Deus, todo o teu coração, tudo. E ao próximo, não faça com o outro o que você não quer que façam com você. Não fale do outro se você não quer que falem de você.
Vamos viver uma vida digna, uma vida santa, uma vida reta, uma vida pura, para que todos tenham orgulho de serem honrados e não objeto de fofoca. E se alguém for objeto de fofoca, que ele seja uma fofoca santa. O que é a fofoca santa? Ao invés de falar dele, fale com Deus sobre ele. Aquele irmão ali, Deus me livre, só misericórdia. Então entre no seu quarto, feche a porta, faça um jejum, uma oração intensa por ele. E não saia da sua boca 1 milímetro de palavra contra aquele irmão. Sabe por quê? Porque você tem que honrar e não pode dar falso testemunho. Um testemunho eventualmente você vai ter que dar quando você for chamado a dar um testemunho em juízo. Você tem que ser honesto e sincero. Mas o quanto está em você na sua escolha pessoal, não diga nada contra o seu próximo que possa prejudicá-lo. Aí vou dar uma dica. Diga tudo o que você puder dizer que possa engrandecê-lo, que possa honrá-lo, que possa melhorar a vida dele, que possa fazê-lo grandioso aos olhos da comunidade e de Deus. Porque o amor cobre uma multidão de defeitos. Pequenos defeitos são muito cobertos com grande quantidade de amor. E o amor tão poderoso e profundo motiva as pessoas a melhorar de vida. Porque num lugar que todo mundo ama, todo mundo respeita, a verdade prevalece, uma pessoa enganadora, mentirosa, fofoqueira não se cria. Não tem espaço para ela. Porque a fofoca só acontece quando tem um que fala e um que ouve. Se o que fala não falar, não tem fofoca. Se o que ouve não ouvir, rapaz, isso não é comigo não. Fale sobre isso com Deus, resolva com o Senhor. E então vamos fazer aqui uma oração para a gente abençoar a vida. Melhora o cenário, resolve o cenário. Então, fofoqueiro no ambiente não se cria, porque na lei de Deus diz, não vá falar contra o seu próximo. Ah, mas o testemunho é verdadeiro, então faça o que a Bíblia diz, chama o seu irmão, perante 2 ou 3 testemunhas, fale com ele, converse com ele sobre a dificuldade, e ore com ele, abençoe a vida dele. E assim vai construindo o reino com transparência, com verdade, com equidade, com retidão, com justiça, e as coisas vão se estabelecendo, né? O próximo aí para encerrar. Não cobiçarás, é outro problema. Já cobiçou? Cobiçar a casa do teu próximo, cobiçar a mulher do teu próximo, cobiçar o marido da tua próxima, nem o servo do próximo. Tem gente que fica de olho no funcionário bom da outra coisa, né? Ou lá e de noite faz uma proposta lá e tal, para tirar o servo da casa do outro, né? Nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o patrimônio, nada, nem o próximo, nada. Não cobice, porque cobiçar é obra da carne. Construa a sua jornada com sua integridade pessoal, e assim você estará abençoando os irmãos, porque você não deve cobiçar aquilo que você não gostaria que fosse cobiçado na sua vida. Se alguém estivesse te criando uma situação para te destituir de alguma coisa por cobiça, essa cobiça é uma infidelidade. Cobiçar é a obra da carne, e a gente tem que evitar que a obra da carne prevaleça. Para encerrar então, qual que é o nosso modo de vencer as coisas que atrapalham a nossa relação? É a gente cultivando o fruto do Espírito, benignidade, bondade, amor, domínio próprio, temperança, né? Cultivando o fruto do amor, a gente consegue cumprir a segunda parte das tábuas da lei. Cultivando a adoração, o louvor sincero e verdadeiro, a gente consegue construir a primeira parte das tábuas da lei. E aí perguntarem a você, qual é o grande mandamento de vocês lá na Igreja Batista? O grande mandamento é o Senhor acima de tudo. O Senhor sendo o nosso objeto central de adoração. Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador.
E a segunda coisa é que nós amemos os nossos semelhantes como queremos ser amados, ou melhor ainda, como nós nos amamos a nós mesmos. Então, com essa mesma qualidade de amor que temos por nós, tenhamos pelos nossos semelhantes. Vamos cantar o hino final? Há um hino muito importante, eu vou convidar os irmãos, né? Há um hino muito importante no nosso inário. E às vezes a gente fica pensando, mas eu sou tão simples, eu sou tão pequeno, será que o que eu vou fazer vai ser notado? Alguém vai... Deus não está preocupado com o tamanho da sua obra, Ele está preocupado com a qualidade da sua obra. Né? Um dia qualquer eu vou pedir a Marta para cantar aqui, não somente para fazer um feito singular, é necessário agir com todo amor, e as coisas mais humildes para executar, deves fazê-las com amor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez alguma alma possas alcançar. Então nosso propósito é esse, não é ser o maior do mundo, é ser aquela pessoa segundo o coração de Deus, que onde está, estando nas mãos de Deus, vai se tornar uma grande bênção, e vai ter descanso, Amém?